Olá! Hoje nós vamos falar do capítulo 6 de Números na Bíblia de Estudo Pentecostal. O capítulo 6 de Números fala sobre a lei do nazireado e fala também sobre a bênção de Arão sobre o povo, né? E aí no 6:2 diz assim: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar para o Senhor. A palavra nazireu, que é por a parte, designa a pessoa consagrada e dedicada totalmente ao Senhor. A dedicação poderia durar um período determinado ou por toda a vida. 1. Os nazireus eram suscitados pelo próprio Deus para demonstrarem através do seu modo de vida o máximo padrão divino de santidade, de consagração e de dedicação diante do povo. O voto de nazireado era totalmente voluntário. O propósito disso era ensinar a Israel que a dedicação total a Deus deve primeiro brotar do coração da pessoa, para depois expressar-se através da abnegação, do testemunho visível e da pureza pessoal. A dedicação completa do nazireu é um exemplo daquilo que todo cristão deve procurar ser. Então, naquela época, existiam algumas pessoas que faziam esse voto de nazireado. Mas hoje não, hoje todos nós que nos entregamos, consagramos nossa vida para Jesus, automaticamente nós já fazemos essa consagração, essa entrega e procuramos ter um viver como de Cristo, guiado, transformado pelo Espírito Santo que habita em nós. No 6:3 fala sobre o vinho. De vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. A palavra traduzida beberagem refere-se a uma bebida feita com uvas ou restos de uvas espremidos e deixados de molho na água, tipo um suco, também. Então, nada da uva deveria ser consumido enquanto o nazireu estivesse em consagração. Se fosse para a vida toda, era a vida toda. Se fosse por um período, era naquele período. No 6:5 diz assim: todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. O nazireu devia deixar seu cabelo crescer até ficar comprido, como um sinal visível da sua separação para o Senhor. Nos ensinos de Paulo, vemos que para o homem, cabelo comprido era normalmente uma desonra. Logo, um nazireu com seus cabelos longos poderia simbolizar sua disposição de suportar o opróbrio e a zombaria por amor ao Senhor. A proibição de aproximar-se de um morto salientava o fato de que a morte nunca foi da vontade de Deus quando ele criou a raça humana. A morte é a antítese da vida, é a consequência do pecado, por isso um corpo morto era considerado imundo. Quem fez esse voto foi Sansão. Sansão tinha esse voto. Desde quando a mãe dele engravidou, Deus falou que ele seria separado e faria, seria um nazireu. 6:14 diz assim: e ele oferecerá sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacífica. Uma vez terminado o tempo do seu voto de separação, o nazireu tinha que oferecer o mesmo tipo de sacrifícios que o sumo sacerdote oferecia no dia da sua ordenação. Interessante, Porque o sumo sacerdote só é quem poderia oferecer sacrifícios, mas quem fazia o voto de nazireado também podia oferecer esses sacrifícios dali quando acabava, a sua consagração. Todos aqueles em Israel, homens e mulheres, que assim se dedicavam completamente a Deus, eram tão importantes aos olhos de Deus como um ministro da mais alta categoria na congregação. No reino de Deus, a grandeza não se baseia na posição e no poder, mas na consagração e na dedicação. Então, Arão, automaticamente, a linhagem dele, a descendência dele, já seriam sacerdotes. Mas as outras tribos, as pessoas das outras tribos só poderiam fazer o sacrifício, ofertar o sacrifício na tenda do encontro se tivessem feito esse voto de nazireado. E no 6:20 diz assim: e o sacerdote os moverá, assim também no dia de hoje, Não é só quem tem um título, um cargo, ou quem tem uma linhagem de ministros do evangelho de altar, vamos dizer, que pode se consagrar ao Senhor e servir ao Senhor em tempo integral. Qualquer um de nós pode se consagrar ao Senhor hoje,
não é algo, não existe uma linhagem a seguir hoje mais. A nossa linhagem é de Jesus, né? O nazireu e o vinho. Decorrido o tempo do seu voto, o nazireu podia beber vinho. Deus ainda não tinha proibido especificamente o uso do inhaim fermentado. Na ocasião, em apreço, a proibição do vinho tinha a ver somente com a total consagração pessoal a Deus. À medida que progrediu a revelação divina, Deus posteriormente declarou expressamente que todo o seu povo devia abster-se da bebida fermentada e embriagante. Então, com o tempo, né, isso foi trazendo muitos danos para o ser humano. Sabemos os danos que o álcool traz e todas as outras drogas, né, porque álcool também é droga. E tem contenda, né? Paulo fala que não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais e agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor em todo o tempo. Então, o contrário de ser cheio de vinho e estar embriagado, que tipificaria uma alegria só que passageira, e sabemos que hoje muito danosa, tanto para nós como para quem está à nossa volta, o Senhor dá uma outra direção aí de como ser cheio da alegria verdadeira e de graça, né? No 6:23 fala assim: abençoareis os filhos de Israel, fala para Arão, né? Os versículos 22 a 27 demonstram como Deus graciosamente abençoa os seus quando conservam a pureza na congregação e expressam um tipo de devoção sincera vista no voto do nazireu. Abençoar transmite a ideia da presença de Deus e sua operação e amor na vida e no meio ambiente da pessoa. Essa bênção era impetrada sobre os servos fiéis de Deus, de conformidade com as condições que ele já estabelecera. Era tríplice a bênção sacerdotal. Era a outorga da bênção de Deus e da sua proteção contra os poderes malignos e tudo que se opusesse ao bem-estar humano. Era o resplandecer do rosto do Senhor, o divino favor, boa vontade e graça para com o povo, o inverso da sua ira, né? A graça é a misericórdia, o amor e poder salvífico de Deus. O levantamento do rosto do Senhor sobre o seu povo, seu cuidado e provisão amorável para com ele. A dádiva de Deus é a paz. Paz, shalom, significa estar completo, sem nada faltar, e recebendo tudo que é necessário para que a vida seja realmente vida. Isso inclui a esperança de um futuro ditoso. O inverso da paz não é somente a falta de harmonia, é também o mal em todas as suas formas. Não tem como ser feliz sem paz, né? E a verdadeira paz só Jesus pode dar. Ele é o príncipe da paz. A bênção de Deus sobre o seu povo resultaria na salvação, brilhando como tocha acesa entre todas as nações. As pessoas nos conhecem pelo fruto, né? A árvore é conhecida pelo fruto. Então, se eu tenho a paz, a alegria, o amor, o fruto do Espírito que está ali falando em Gálatas 5, automaticamente sabemos de que árvore nós somos, né? Em quem nós estamos ligados. Nós somos os ramos ligados à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Amém?